Em Isaías capítulo 26, há uma das promessas mais belas da Bíblia, que é paz para quem confia. O versículo 1 de Isaías capítulo 26 foi um dos versículos que eu memorizei, um dos primeiros versículos que eu memorizei. Eu espero que esse capítulo ele fale tanto ao seu coração quanto ele fala e tem falado ao meu. É um capítulo muito edificante. Se você estudou comigo os capítulos anteriores, você vai ver que o Senhor Deus ele vem estabelecendo uma série de juízos sobre as nações, sobre o povo ímpio, e a partir de agora o Senhor Deus ele vai estabelecer sua graça e sua justiça. E isso ele começa no capítulo 25, onde ele estabelece paz para aqueles que são seus filhos, seus herdeiros. Aqui ele vai falar sobre paz para quem confia nele, mesmo em meio a toda uma situação desfavorável. Eu convido você a ficar comigo aqui até o final. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito ao seu coração. Lembrando que se você está chegando agora e não se inscreveu no canal, se inscreva, tá? Clicando no botão vermelho aqui embaixo, clique no sininho e ative todas as notificações. E não esqueça de deixar o like. Seu like ajuda demais na divulgação e vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas. Se torne membro para ter acesso a conteúdo exclusivo e que a boa mão do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Vamos lá? Em Isaías capítulo 26, a partir do versículo 1, está escrito assim: Naquele dia, este cântico será entoado em Judá. Que dia é esse, meus irmãos, do qual ele está falando? No dia da redenção. Se você lembra do capítulo 25, no capítulo 25 de Isaías, o reino é estabelecido. E a partir de então haverá o governo do Senhor Jesus sobre a terra. O capítulo 26 continua essa mesma profecia. E então ele diz, naquele dia, que dia é esse? No dia em que o Senhor Jesus estiver governando sobre a terra, será entoado este cântico em Judá. E o versículo 3 diz, Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em Ti. Muitos cristãos não têm conseguido ter paz, especialmente nos dias difíceis que nós estamos vivendo, mas veja qual é a promessa do Senhor para que eu e você tenhamos paz sobre a nossa vida. Guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em Ti, porque confia em Ti. Uma das primeiras coisas que eu e você, enquanto cristãos, precisamos fazer é descobrir o nosso propósito, para que Deus nos criou. A partir disso, nosso coração precisa estar guardado no Senhor, confiado no Senhor. E a promessa é, Tu conservarás em perfeita paz aquele que confia em Ti, porque aquele cujo propósito está firme em Ti, porque confia em Ti. Meus irmãos, a nossa paz, assim como disse Jesus, ela não é proveniente do contexto, tá? Você não vai ter paz se você estiver de repente dando tudo certo na sua vida e os resultados estiverem todos favoráveis. Essa é uma paz muito superficial, essa é a paz que o mundo dá. Mas o Senhor Jesus, ele nos promete uma paz que excede todo o entendimento. É exatamente sobre essa paz que ele está falando aqui nesse versículo 3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em Ti. E qual é o motivo? Porque confia em Ti. Eu tenho aprendido muito, desde novo convertido, que eu acompanho a igreja perseguida. E atualmente eu tenho acompanhado a situação dos nossos irmãos no Afeganistão, depois que as tropas americanas se retiraram, como está a vida deles. Muitos deles decidiram, mesmo sabendo que podem perder suas vidas, a vida de suas famílias, enfim, mesmo sabendo que eles estão correndo o risco real, eles escolheram ficar lá. E sabe por quê, meus irmãos? Para que as futuras gerações possam conhecer a Jesus. Essa promessa do versículo 3, eu vejo se cumprir na vida deles. A paz deles não depende do contexto. Não depende se está indo tudo bem, não depende da proteção humana, não depende da confiança nos Estados Unidos, depende da confiança em Deus. Eu gosto muito de observar a vida dos nossos irmãos perseguidos, porque, na minha opinião, eles estão mais perto de Jesus do que nós, porque
o cristianismo que eles vivem é muito mais intenso que o nosso. Atualmente, qual é a nossa discussão enquanto brasileiros? Discussões políticas. Um brasileiro brigando contra outro brasileiro, e nós estudamos isso quando estudamos a profecia, o juízo de Deus sendo derramado sobre o Egito. Vimos que isso é uma característica do juízo de Deus. Um povo dividido, um povo que luta contra si. Mas os nossos irmãos perseguidos não. Eles são perseguidos, eles sofrem por seu amor a Jesus. Mas mesmo ali, eles têm paz em Deus. Versículo 4, veja o que diz. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Quem é a rocha eterna da nossa vida? O Senhor, meus irmãos. Somente o Senhor é a rocha eterna. Agora, no último dia 11 de setembro de 2021, se completou 20 anos desde o atentado às Torres Gêmeas, lá em Nova York. Como o mundo mudou desde então. Acreditava-se que uma potência como os Estados Unidos era invulnerável, ninguém conseguiria atingi-la, mas nós vimos há 20 anos atrás que não existe essa coisa de invulnerável. Somente o Senhor é uma rocha eterna. O meu emprego ou o seu emprego, o meu trabalho, o seu trabalho, os meus talentos e os seus, a sua inteligência e a minha, tudo aquilo em que nós podemos confiar, humanamente falando, é muito frágil, irmãos. Salomão em Eclesiastes diz, olha, a vida é como um sopro, é uma linha muito tênue entre o tudo está indo bem e entre a desolação. Veja, na vida de Jó estava tudo indo bem na vida dele, de repente ele tinha perdido filhos e toda a sua fortuna. Por isso, Isaías nos exorta, confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é uma rocha eterna. Versículo 8. Andando pelo caminho das tuas ordenanças, esperamos em ti, Senhor. O teu nome e a tua lembrança são o desejo do nosso coração. Eu amo esse capítulo por muitos motivos, ele é muito profundo. Neste momento aqui nós vemos um texto muito parecido com o texto dos Salmos, onde o salmista abre o seu coração para Deus. E aqui Isaías ele faz isso, olha, andando pelo caminho das tuas ordenanças. Eu lhes pergunto, meus irmãos, qual tem sido o caminho pelo qual nós temos andado? Isaías ele diz, nós temos andado pelo caminho das tuas ordenanças. E eu pergunto a mim e a você, qual tem sido o caminho da sua vida? Por qual caminho você tem vivido? Por um caminho de obediência ou por um caminho de desobediência? Você tem vivido por um caminho que você traçou ou pelo caminho que o Senhor tem traçado para você? Isaías diz, eu tenho andado pelo caminho das tuas ordenanças e nisso nós esperamos em ti. O teu nome e a tua lembrança são o desejo do nosso coração. Olha o que é que o coração deles deseja, meus irmãos. O coração deles deseja ao Senhor. O que o seu coração tem desejado? Qual é o maior anseio da sua vida? O que você mais espera de Deus? O que Isaías mais esperava de Deus era Deus. Entende? Era um relacionamento profundo com o Senhor, era estar na presença dele continuamente. É tão interessante, irmãos, porque quando o Senhor ele se torna o nosso prazer, a nossa vida, a perspectiva de vida, ela muda completamente. Eu espero que isso se torne real na sua vida e se torne cada vez mais real na minha vida. O texto continua e a partir do versículo 9 está escrito assim: a minha alma suspira por ti durante a noite, e logo cedo o meu espírito por ti anseia, pois quando se vêem na terra as tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem justiça. A alma do profeta, meus irmãos, ela suspira por Deus durante toda a noite. E logo que amanhece, o que é que ele deseja? Como ele diz aqui, e logo cedo o meu espírito por ti anseia. Eu particularmente, nesses 20 anos que sirvo a Jesus, tenho o hábito de fazer devocionais pela manhã, porque eu amo começar o dia com o Senhor Deus, com sua palavra em oração. Quem me segue no Instagram pode ver que de vez em quando eu compartilho algumas coisas ali do nosso devocional, alguma frase do devocional que nós estamos usando.
E recentemente tem sido algo que esses livros de desenvolvimento pessoal, de autoajuda, têm trabalhado muito. Você começar um dia com reflexão, com exercício físico, com uma oração, enfim. E eu fico vendo como a Bíblia é sensacional, porque há quanto tempo a Bíblia não nos diz isso? Para começar o dia com Deus, veja o que Isaías está dizendo: logo cedo o meu espírito anseia por ti, e durante a noite a minha alma suspira por ti. Ele orava pela manhã e ele orava durante a noite. Como tem sido sua rotina de devocional? Então ele continua: quando se veem nas ruas as tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem justiça. Meus irmãos, só existe uma forma de o mundo conhecer a Jesus: se por meio do meu testemunho e do seu testemunho ele observar a palavra do Senhor Deus. Se a palavra do Senhor Deus estiver evidente na minha vida e na sua vida, então eles vão conhecer e aprender justiça. Não é com confusão, não é com discussão, não é brigando. Lembra que acerca de Jesus havia uma profecia de que ele não brigaria, de que não se ouviria sua voz nas praças. É que Jesus não era uma pessoa dada à discussão, mas de uma forma muito eficiente Jesus pregava o evangelho. Como? Por meio do seu comportamento e por meio do poder de Deus evidente em sua vida. Os habitantes do mundo aprendem justiça quando se veem nas ruas as tuas ordenanças. Que eu e você sejamos uma carta aberta a ser lida pelo mundo. Versículo 19: mas os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz. A terra dará a luz aos seus mortos. O que isso significa? Meus irmãos, a teologia da ressurreição, ela não é tão evidente no Antigo Testamento, tá? Os judeus do Antigo Testamento, eles não tinham tanta clareza sobre a ressurreição quanto eu e você temos. A teologia da ressurreição dos mortos, ela é muito, obscura para eles. Quando nós lemos Eclesiastes, eu inclusive falei sobre isso. Qual é a grande decepção de Salomão? É que ele vai morrer. Ele está vendo sua vida chegar ao fim, mas ele tem tanta coisa para dar ainda, ele queria tanto viver mais e ele não sabe o que é que vai acontecer depois da morte. Essa é uma das grandes frustrações dele. Por que isso acontece? Porque o nosso Deus, ele se revela no decorrer do tempo e da história. E Isaías, mais uma vez como um pioneiro, ele apresenta aqui a teologia da ressurreição dos mortos. Versículo 19: mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. E você e eu vemos essa profecia quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, em sua segunda carta, ele fala muito abertamente sobre isso. No capítulo 15, de que primeiro se semeia o corpo natural e depois se colhe o corpo glorificado. Ele continua: vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. Ou seja, ele faz um prenúncio aqui da volta de Jesus, quando no arrebatamento da igreja, o Senhor Jesus ressuscitará aqueles que estão mortos. O teu orvalho é orvalho de luz, a terra dará à luz os seus mortos. O capítulo 26 de Isaías, ele encerra nesse contexto. No capítulo 25, nós vemos o estabelecimento do reino do Senhor Jesus sobre toda a terra. E aqui nós vemos que haverá paz para quem confia. Mais uma vez eu digo e repito, não importa qual o contexto da sua vida, se está bom, se está difícil, se você está chorando ou sorrindo, permaneça confiando no Senhor, porque haverá paz eterna para aqueles que nele confiam. Amém?